Se liga só no que esse pastor Carvalho vai falar sobre guerras e rumores de guerra. É uma coisa muito impressionante porque tudo está fazendo sentido como sempre. Não enxerga quem não quer e não sejam cegos. Se liga nesse vídeo. É que guerras e rumores de guerra hoje acontecem com Israel. Este texto de Mateus 24, que Jesus narrou, é uma profecia, podemos dizer, parentética, ou seja, tem duplo cumprimento. Teve um cumprimento histórico, quando Jerusalém foi atacada no ano 70, na Páscoa do ano 70, e um cumprimento remoto, que deverá ser cumprido agora nos nossos dias. Então, entre um episódio e outro episódio, já se vão aí 12.000 anos, praticamente. Essa profecia teve traços incontestáveis com o ataque a Jerusalém, como eu disse, no ano 70, e traços incontestáveis que está acontecendo hoje, nos nossos dias. Os noticiários, os analistas políticos da mídia, da mídia internacional, afirma que parece ser inédito, histórico, e que nunca aconteceu um ataque de uma nação contra outra neste volume que o Irã atacou Israel nesses dias que passaram. Os números são bastante significativos, de drones armados com bombas, de mísseis balísticos e de mísseis de cruzeiro, perpetrados ou lançados pelo Irã em direção a Israel. E isso mostra que a profecia de Mateus 24 começa a se desenhar no horizonte profético para o seu cumprimento inequívoco, que o Senhor Jesus alertou ao povo de Israel, dizendo: olhe, quando andarem dizendo guerra, rumores de guerra, ou Paulo escrevendo aos Tessalônicos, quando andarem dizendo paz e segurança, o que não é o momento ainda, porque esse momento de Paulo é depois da guerra, que aí haverá uma paz, mas hoje funciona o texto que fala guerras e rumores de guerra. E nós vemos aí o comentário mundial acerca de uma possível guerra mundial, uma terceira guerra mundial. Os analistas discutem e criam uma expectativa acerca da resposta de Israel em função do ataque que sofreu do Irã. E se eles dizem Israel devolver um ataque na mesma proporção ou maior ainda, o Irã volta a atacar com muito mais carga bélica, com muito mais potencial militar e bélico, fazendo com que Israel volte a atacar numa proporção maior ainda. Pronto, aí há uma escala ascendente deste conflito que certamente irão chamar para dentro deste conflito os aliados, né? Os aliados tanto do Irã
quanto de Israel. O aliado de Israel, os Estados Unidos, e o aliado do Irã, a Rússia. Está aí. A nova Guerra Fria. A nova Guerra Fria estabelecida no mundo. E aí realmente será indiscutivelmente o terceiro grande conflito que envolverá as grandes e poderosas nações, cujo o arsenal bélico e militar é algo que preocupa toda a humanidade. Isto são as análises que os cientistas, todos, sem exceção, eu tenho acompanhado há muitos, fazem. E o que diz a Bíblia? Aí sim, na nossa leitura, o que diz a Bíblia é o que tem valor real para o seu cumprimento. A Bíblia cita uma guerra que não aconteceu no passado. Nós não conseguimos coadunar os textos de Ezequiel 38 preteritamente. Isso quer dizer o seguinte, que não conseguimos enxergar, nem ler, nem entender o que Ezequiel 38 e 39 falam no passado, como os preteristas, que são aqueles que dizem que as profecias se cumpriram no passado, até a primeira vinda de Cristo, afirmam. Não. O que Ezequiel 38 e 39 relata é uma profecia que não teve ainda momento na história da civilização e que, portanto, ainda terá para os que creem nas profecias. Eu não estou falando aqui com os teólogos liberais, nem com os preteristas, nem mesmo com os amilenistas, também não com os pós-milenistas. Eu estou falando de uma realidade profética futura que talvez também possamos considerar presente. Aquilo que era futuro na profecia já começa nos nossos dias, ou seja, no presente, a tomar um vulto de cumprimento inexorável, inevitável e incontestável. Porque contestar o que está acontecendo hoje no mundo, do ponto de vista profético, é para quem não está enxergando nem os fatos, nem as profecias. Porque os fatos nunca ocorreram como estão ocorrendo nos dias de hoje. E as profecias também não ocorreram nessa dimensão no passado. Portanto, todo esse cenário se torna óbvio, onulante. Quem não quer enxergar isso? Muito bem. Agora eu vou partir para o tema da live, que é o seguinte. Essas nações que Ezequiel 38, vamos dizer assim, elenca, relaciona como nações que irão fazer uma coligação para invadir Israel. Eu pergunto, e é uma pergunta, que talvez a resposta já esteja na provocação da pergunta. Rússia, cujo arsenal militar é algo impressionante.
Irã, que leva décadas e décadas construindo o seu arsenal militar. Se for calcular, e isso são análises dos cientistas que estudam isso, o arsenal militar do Irã ainda é mais numeroso, pelo menos mais numeroso, do que o de Israel. Aí junta Rússia e Irã. Aí junta a Turquia, que não fica para trás. Junta a Síria, o Líbano, o Iêmen, a Líbia. Junta mais os proxies, que chamam-se proxies, ou seja, os grupos não nacionais considerados terroristas que servem ao Irã como párias marginais armados com o intuito de destruir Israel. O Houthis, do Iêmen, o Hezbollah, do Líbano, da Turquia, da Síria, o Hamas, de Gaza. Esses grupos subvencionados pelo Irã. Pergunta: Israel teria condições militares, bélicas, de resistir a um ataque coordenado dessas nações? O que vocês acham? O que você acha? Eu acho que não. Por que você acha que não? Porque em quantidade de número ele é menor. É muita gente contra ele. O que vocês acham? Será que seria capaz? Eu tenho visto falar, talvez eu tenha até pregado uma vez ou outra sobre isso, dizendo assim: com Israel não. Israel tem café no bule. É um axioma dizendo que o poderio militar, bélico, tecnológico de Israel o torna imbatível diante das outras nações. Não é verdade. Não é verdade. Isso é uma ilusão ideológica para muitos que gostam de Israel, que amam Israel, e que batem no peito dizendo: não, ninguém pode vencer Israel. De certa forma, isso é real, mas não pela capacidade do próprio Israel. E também não porque os Estados Unidos apoiam Israel. Israel tem prevalecido desde quando saiu do Egito, ali em Refidim. Se não for a Deus socorrer o povo ao sair do Egito, o povo não prevaleceria. Quando o Senhor livra Israel em Yom Kippur, em 1973, na guerra do Yom Kippur, será que Deus estava sendo corporativista para abençoar Israel? Abençoou Israel em Yom Kippur, em 1947, em 1948, em 1956, agora no ataque do Hamas, agora no ataque do Irã, e vai proteger Israel no Armagedon, quando o anticristo detonar Jerusalém, a nação que vai abençoar o mundo, como tem abençoado hoje, é Israel no milênio, com a presença de Jesus na terra, com a igreja, é claro, com o seu corpo. E por que o Senhor vai
abençoar Israel até lá, para amor das nações. As nações serão abençoadas novamente, mais uma vez, por Jesus Cristo, reinando o milênio. O problema é que a igreja não estuda sobre o milênio. O problema é que a igreja está míope sobre os propósitos de Deus para Israel, no sentido de abençoar o mundo. O mundo governado pelos homens dá no que está dando hoje. Deu no que deu no que está dando hoje. Será que você não está percebendo o que está acontecendo no mundo de hoje, com o governo do próprio homem sobre si mesmo? Por isso que o Senhor judeu, Yeshua HaMashiach, haverá de voltar à terra, e ele é judeu. Deus não desfaz o que ele já fez. E este judeu chamado Yeshua HaMashiach está com as suas malas prontas para voltar à terra. Estuda a profecia, estuda a Bíblia como verdade profética, não como alegoria, não como algo espiritual, não como algo que não se possa provar. A grande parte das profecias já se podem provar na história. E as que não se cumpriram ainda irão se cumprir inexoravelmente, e muitas das quais estão se configurando hoje. O ataque do Irã a Israel, nessa proporção jamais vista de uma nação atacar outra, é a configuração da profecia de Ezequiel 38, não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. As nações todas estão de prontidão. Os navios, os submarinos, os satélites, a comunicação oculta, que não aparece na mídia. Está tudo acontecendo. O coração do homem nos dias de hoje está tão duro, está tão distante do Criador, do amor de Deus, que o resultado é a guerra e rumores de guerra. O centro é quem? Israel. E o alvo é quem? Jerusalém. É impressionante, né, pessoal? Mas, infelizmente, tudo isso tem que acontecer para a volta de Jesus. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe e deixa nos comentários o que você achou e se inscreva no canal.